Bom, isso aqui é o lançamento horizontal. Repara que esse lançamento horizontal, mais uma vez, não tem novidade nenhuma. Já falamos sobre lançamento oblíquo, certo? Que era isso aqui. Lançamento horizontal nada mais é do que o movimento a partir daqui, a partir desse ponto, tá? Ele vem com uma velocidade horizontal e começa a sofrer a ação da gravidade, tá? Ou seja, é só a gente analisar, a gente aplicar o nosso conceito aqui, a partir do ponto mais alto até cair, tendo ele uma decomposta x junto com uma decomposta y, só que agora é para baixo, ou seja, o que acontece aqui na metade do movimento oblíquo. Então ele vai fazer uma trajetória de curva, uma vez que ele sofre a atuação de dois vetores de velocidade. Tá? Então olha só, muito comum isso ser abordado com um corpo que executa um movimento em cima de uma mesa, em cima de uma prancha, enfim, em cima de alguma superfície aonde ele tem apenas a velocidade x, que é o movimento horizontal. Em dado instante, quando ele chega e termina a superfície, a partir daqui ele começa a sofrer a ação da gravidade e ele começa a executar um movimento vertical, VY. Tá? Então, esse corpo, ele tem duas decompostas, né? Vx e y. Detalhe que aqui a gente não tem aquela velocidade oblíqua. Não tem, tá? O que acontece é, você tem a velocidade x, que era a velocidade quando ele se deslocava aqui nessa superfície retilínea, isso aqui se mantém, só que a partir daqui, a partir daqui é um movimento de queda livre. Por que queda livre? O que era queda livre? É quando você tem um corpo que tem velocidade zero e de repente ele começa a sofrer a aceleração da gravidade. É o que está acontecendo aqui. Enquanto o corpo está aqui na superfície, a gravidade não faz nada com ele. A partir ou seja, qual é a velocidade dele aqui no sentido horizontal, no sentido vertical, no sentido y? A velocidade aqui é zero, ele não executa nenhum movimento aqui. A partir do momento que ele não tem mais a superfície, ele começa a ser atuado a gravidade sobre ele. É idêntico ao abandono. Então, em relação aqui, a esse instante, nós teremos uma velocidade inicial y que será zero. Aí ele vai ganhando movimento, né? Velocidade y, aqui no meio do caminho já não é mais zero. E só que, né, ele continua com Vx, tá? Repara que não existe V0x, porque é a velocidade constante, é um movimento uniforme. Só que a parte do y é a parte do movimento vertical, ou seja, tem aceleração da gravidade. Tem o Vy aqui, que vai aumentando, né, porque a gravidade acelera ele, até que chega no momento final do impacto Vy. Vou até que botar Vy, V1, y. Aqui é a velocidade do impacto que ocorre no chão. Pronto, é só isso, gente. Como eu disse, é só analisar esse movimento aqui, né? Ponto mais alto é o quê? É quando ele para de subir e vai começar a descer. Velocidade inicial nessa parte do deslocamento, a velocidade vertical, nesse instante aqui, é zero. Bom, e mais uma vez, temos o alcance desse corpo. O legal é o seguinte, é você saber o que amarra esses dois movimentos. Tanto a parte x quanto a parte y do movimento, ou seja, a continuação do movimento vertical e depois a integração com o movimento... desculpa, falei vertical, né? Não, a continuação do movimento horizontal, que continua, só que a partir daqui ele sofre uma interação do movimento vertical, né? Aí ele faz isso. Tem uma coisa que amarra os dois movimentos, é importante você entender. O tempo
é igual para os dois. O tempo no percurso x é igual ao tempo no percurso y, tá? Então, o tempo de queda, o tempo que ele leva para atingir até aqui, é o mesmo, ou seja, executando o seu movimento acelerado, é o mesmo tempo dele ir da referência, da beirada da mesa até o ponto de impacto, tá? Não muda nada, e é importante a gente saber o conceito que relaciona os dois. Os dois movimentos vão começar e terminar no mesmo instante, tá? Claro que só podemos considerar um instante a partir daqui, quando nós temos a interação da velocidade x com a velocidade y. Aqui eu não vou ter aquela relação, a relação Vx, Vy, eu não tenho uma angulação falando, tá? Mas é importante nós entendermos e dividirmos isso aqui em movimento horizontal, né? E movimento vertical. E não misturarmos as fórmulas. Aqui nós teremos S é igual a S0 mais V vezes T. Esse T aqui é o tempo da queda, tá? S vai ser a posição final, S0 é a posição de referência do final da mesa, ou seja, quando ele inicia o movimento de queda oblíqua, tá? Movimento vertical, movimento de queda. Mais uma vez, só para a gente elucidar, é como se você estivesse olhando o movimento de frente. A bolinha está vindo, você não consegue perceber o deslocamento dela. Quando ela chega na beirada da mesa, você vê a bolinha, puff, ela está vindo, mas você não percebe esse deslocamento. Você só vê a bolinha cair, tá? Ou seja, um movimento de queda, movimento vertical. E aí nós teremos o quê? V é igual a V0 mais GT. Lembrando que a velocidade inicial vai ser zero, porque ele não tinha nenhuma velocidade vertical até chegar na beira. Então aqui o início do movimento se dá com velocidade inicial zero, verticalmente. Nós teremos H é igual a H0 mais V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Detalhe, H0, então, se eu boto uma régua aqui, eu boto H0 aqui em cima e H aqui embaixo. Ou seja, esse cara vai para zero, velocidade inicial, assim como aqui em cima. Isso aqui é zero. Cara, então olha só, simplificando isso tudo aqui, a altura da mesa, tá? GT ao quadrado sobre 2. Não é outra fórmula. Só é aquela fórmula colocando zero nos termos que eu sei que é zero. Tá? E a outra fórmula é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Delta H, estou mudando só H. De novo, a velocidade inicial vertical é zero. Isso aqui vai para zero. Ah, tá. Então, simplificando isso aqui, V ao quadrado é igual a 2GH. Ou seja, o quadrado, tira o quadrado daqui, raiz quadrada lá. Pronto. A velocidade do impacto, a velocidade com que ele atinge o solo verticalmente, é a velocidade vertical, tá? VY, 2GH. Ok? Bom, aqui terminamos mais uma parte de cinemática, lançamento oblíquo e deslocamento horizontal, seguido de uma queda oblíqua. Ok? Até o próximo!